Bom, bom dia a todos. Muito obrigada à organização do evento, à diretoria da ABS pelo convite e pela oportunidade de estar falando aqui sobre um tema que eu reputo como extremamente oportuno, principalmente não só por conta da aprovação do projeto de lei que regulamenta a terceirização pela Câmara dos Deputados, como também pelo fato de ser um tema recorrentemente discutido. Independentemente dessa novidade, que é a nova lei, acho que é uma questão que trata de contratação de pessoas e que, portanto, além da terceirização, vai me permitir falar um pouquinho no final dessa apresentação a respeito do fenômeno que eu diria que talvez esteja muito ligada à área do setor de informática, mas que as autoridades trabalhistas chamam de fenômeno da pejotização. Então, eu vou... Aqui. Primeiro, falando o seguinte, que eu acho que terceirização não cabe mais a discussão a respeito da utilidade ou da conveniência da terceirização. É um instrumento do mundo dos negócios que é usado amplamente, eu acho que já não cabe mais essa discussão. A questão é que toda essa discussão tem trazido à tona uma outra vertente, uma outra abordagem. Os sindicatos, o Ministério Público do Trabalho e a Justiça do Trabalho, preponderantemente, entendem que a terceirização é uma forma de precarização das condições de trabalho e que, na verdade, seria um instrumento maléfico para as relações de trabalho. E aí, eu acho que a ideia nessa apresentação, nesse pouco tempo, é fazer um pouco do resumo para a gente entender um pouco melhor o cenário e tentar desmistificar muito isso. Então, para entender um pouco o novo projeto de lei, o que pode mudar, acho que é importante a gente falar da situação atual. A situação atual é aquela que os senhores devem conhecer bem. Não existe uma lei regulamentando a terceirização, nunca teve. Portanto, no vácuo da lei, a Justiça do Trabalho atraiu para si a competência e regulamentou no sentido de proibir qualquer tipo de terceirização de atividade fim, ou seja, só as atividades meio. E um outro aspecto que a Justiça do Trabalho coloca, é que a contratante é sempre secundariamente ou subsidiariamente responsável pelas obrigações trabalhistas dos trabalhadores terceirizados. Esse foi o norte, ou ainda é o norte, que nós temos em termos de panorama jurídico. A atividade fim não pode ser terceirizada e a contratante é sempre responsável pelas obrigações trabalhistas. O que tem de novo e qual é a demanda? Por que toda essa discussão em torno de um novo projeto de lei? O que chama a atenção é que, durante esse tempo todo, essa forma de abordagem da terceirização no campo judicial, no campo do Ministério Público do Trabalho, vem causando uma série um cenário de insegurança jurídica, digamos assim. Porque uma coisa, e a gente verifica, recentemente, por exemplo, saiu na revista Exame uma matéria abordando algumas empresas que, diferentemente do movimento de terceirizar, eles estariam internalizando a mão de obra, por uma série de razões, que me atreveria a dizer que é comandado pela lógica do negócio. A GVT, por exemplo, é citada nessa reportagem como uma empresa que internalizou, nos últimos anos, mais de 4.000 trabalhadores, ou seja, transformou de terceirizados para empregados, e vem colhendo frutos dessa internalização. Por exemplo, uma melhora no nível de satisfação dos clientes, etc. A Kimberly-Clark é uma outra empresa que é citada nessa reportagem. Mas aí vocês podem perceber que
o que determina essa decisão é uma lógica do negócio. O que está acontecendo em diversos segmentos, para diversas empresas, é que a Justiça do Trabalho vem obrigando, vem determinando a internalização. E essa é uma discussão extremamente inglória, porque se existe uma proibição de proibir, uma proibição da terceirização da atividade fim, a grande discussão, o grande desafio é destrinchar o que é essa atividade fim. Ninguém conseguiu, e provavelmente ninguém conseguiria regulamentar o que é uma atividade fim. A gente sabe que a lei normalmente corre atrás da dinâmica dos negócios. Mas, nesse caso, particularmente, a gente percebe que essa é uma verdade que acaba atacando, acaba sendo insolúvel, porque a cada dia uma atividade nova aparece, a cada dia uma nova especialidade. Então, mesmo no judiciário, sempre houve uma discussão, e continua havendo uma discussão, a respeito do que é o conceito, quais são os limites da atividade fim. Uma empresa de TI, uma empresa fabricante de softwares, poderia terceirizar o seu helpdesk, o helpdesk que dá suporte às suas áreas administrativas? Muito provavelmente, a visão mais conservadora diria que não, que uma empresa de TI não pode terceirizar o seu helpdesk. Assim como uma empresa de telefonia não está enfrentando discussões muito significativas a respeito da terceirização do call center. Ou uma indústria automobilística que é proibida de terceirizar a sua atividade de logística. Então, nesse cenário de insegurança jurídica, a solução seria realmente, efetivamente, ter uma regulamentação que trouxesse uma tranquilidade no mundo dos negócios. E, nesse cenário, é que a gente tem esse projeto de lei que foi aprovado. Vocês percebem que o número do projeto é de 2004. Ou seja, ele está parado, ou está sendo discutido na Câmara há mais de 10 anos, e agora, por uma série de circunstâncias, acabou sendo aprovado. O que falta? Eu acho bastante importante a gente traçar claramente essa situação, porque a gente vai falar um pouquinho das mudanças que esse projeto traz. Entretanto, a gente entende que existe ainda um percurso bastante grande a ser enfrentado. Ele já foi aprovado, está no Senado Federal, sem previsão para entrar em pauta. O Senado o projeto que ganha o número 30 vai para consulta pública. Depois de aprovado no Congresso Nacional, porque se houver qualquer modificação no Senado, esse projeto precisa voltar para a Câmara dos Deputados. Mas, enfim, se tudo aprovado, ele vai para a sanção da Presidente da República. E a gente sabe que existem pressões contrárias à aprovação dessa lei. A gente já tem uma manifestação do ex-presidente Lula dizendo que se trata de uma questão de honra o veto a esse projeto. Nós temos centrais sindicais extremamente engajadas no enfrentamento contra esse projeto e, infelizmente, também de uma entidade da ANAMATRA já se manifestou. A ANAMATRA é a Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho. Então, vocês imaginam, são os juízes trabalhistas que julgarão essas questões, que já se manifestou, a ANAMATRA já se manifestou contrário ao projeto de lei. Então, vocês conseguem ter uma ideia do cenário político que está inserido esse texto, esse projeto. Essa matéria, eu diria que é até mais complexa do que o próprio o conflito do Uber, etc. Bom, em relação ao que poderia, o que vai ser ou pode mudar
o campo da terceirização, se esse projeto for aprovado como está, eu assim, não vou passar por todos os itens, todos os principais pontos estão nesse material, e eu acho que vai estar disponibilizado para vocês, mas aqui a ideia é discutir os principais pontos, aquilo que muda. A grande notícia, a grande boa notícia é que a terceirização fica liberada para qualquer tipo de atividade. Não haveria mais nenhuma restrição ou limitação para qualquer tipo de indústria, de atividade, número, etc. Então, eu acho que assim, isso certamente seria uma excelente notícia para o mundo dos negócios. Evitaria uma série de conflitos hoje que estão aí na esfera da justiça do trabalho, na esfera da fiscalização, e que acaba impactando aí o dia a dia das empresas. Agora, o que não muda, razão pela qual eu gostaria de depois falar dos PJs, o que não muda, e dificilmente mudará, eu acho improvável que mude em qualquer cenário, é a questão do reconhecimento do vínculo de emprego, ainda que haja contrato, haja um documento escrito dizendo que é terceirização. Ou seja, o novo projeto de lei autoriza a terceirização para todas as atividades, mas preserva ou ressalva aquela situação em que o empregado terceirizado possa estar disfarçado de terceirizado. Um empregado disfarçado de terceirizado ou vice-versa. Então, vocês percebem que essa situação continua, é uma problemática e continuará após esse projeto de lei ser aprovado. Uma outra coisa que muda muito é a questão ligada à intervenção do sindicato no dia a dia da empresa. Eu acho que esse eu diria que é o preço, ou o ônus, porque nós estamos falando de uma temática extremamente complexa, discutida no âmbito político, na Câmara, onde tem que ser discutido, e que todas as forças estão aí colocando os seus interesses e as suas necessidades. No caso, o sindicato se o projeto for aprovado como está, o sindicato passará a ter um papel importante nessa questão da terceirização. Como, por exemplo, a questão de que, se todas as vezes que uma empresa decidir terceirizar determinado setor, ela deverá comunicar ao sindicato. Veja bem, não é pedir autorização, mas ela tem que comunicar. Se o sindicato, se houver subcontratação dos serviços, ou seja, uma empresa terceiriza os serviços, mas a empresa terceirizada subterceirizar ou subcontratar, o sindicato também deverá ser comunicado. Então, o sindicato passa a ser, nesse novo cenário, se aprovado, repito, um agente importante ou necessário no dia a dia da empresa. Talvez um outro aspecto que mereça ser destacado é a questão da responsabilidade solidária. Vocês devem ter ouvido que a grande mudança nesse novo projeto é que a responsabilidade da empresa contratante passa de subsidiária, ou seja, aquela que é secundária, para solidária. Em termos práticos, o que eu queria, talvez, ressaltar é que hoje já se o trabalhador terceirizado não receber qualquer direito trabalhista, a empresa contratante acaba sendo responsabilizada. Então, na verdade, eu acho que, em termos práticos, esse conceito, essa mudança de conceito, pouco impacto tem. Em termos práticos, eu diria que o cenário permanece bastante semelhante. De qualquer forma,
existe nesse projeto de lei, agora, de uma forma expressa, a obrigação da empresa contratante fiscalizar o cumprimento das obrigações trabalhistas. Muitos de vocês vão perceber que isso já é feito. Já é feito rotineiramente pelas grandes empresas ou pelas empresas contratantes, justamente porque eles, para evitar o cenário de ter uma empresa terceirizada que não cumpre as obrigações trabalhistas e a contratante acaba se vendo obrigada a cumpri-las. Agora, isso pouco muda o cenário, mas existe um aspecto muito inovador nesse projeto que vai acabar afetando principalmente a contratada. No contrato, na contratação, a contratada terá que apresentar, na forma de caução em dinheiro, seguro, garantia ou fiança bancária, uma garantia no valor equivalente, aí vai depender muito da situação, mas de um mês de faturamento, equivalente a 50% de um mês de faturamento, ou, na hipótese da mão de obra, significar mais de 50% do custo, a garantia deve ser equivalente, limitada a 1,3 faturamento mensais. Então, na verdade, essa será, se aprovada na forma como está redigida, essa seria uma grande alteração. Também, um outro aspecto que, além de outros detalhes, acho que um ponto importante é a questão da retenção, que hoje a empresa contratada sofre uma retenção de 11% da fatura, ou 3,5%, no caso das empresas prestadoras de serviços em regime de desoneração, mas esse projeto de lei inclui novos impostos no regime de retenção. Uma retenção, significa um adiantamento, e cada empresa... Porque eu acredito que muitas das empresas do setor de TI estão nas duas pontas, quer seja na condição de contratante como contratada. Então, essa lei vai ter que ser avaliada sempre sob esses dois aspectos. Essa questão dos impostos, que o doutor Manuel pode depois explorar melhor, mas essa é um item diferente no novo projeto de lei. Então, assim, não gostaria, a não ser que depois a gente fique à disposição para entrar em mais detalhes, mas acho que não é o caso agora da gente detalhar a lei, especialmente porque não se trata de um texto definitivo, mas indica de uma forma bastante contundente qual o caminho que essa discussão está tendo. Então, acho que a gente tem que acompanhar o andamento do projeto, mas é uma questão aí não quero entrar em detalhes, e o material estará à disposição de vocês. Aí você tem algumas questões específicas, mas, assim, voltando à questão da contratação de PJs, o que eu, assim, gostaria de ressaltar é que existe um movimento junto ao Ministério Público, Justiça do Trabalho, etc. Existe um entendimento de que há um fenômeno chamado de pejotização de serviços, e que não é recente, mas a depender da época, o tema vem com maior força ou não, mas que vem sendo bastante combatido. O que significa isso? Essa pejotização, eu tenho certeza que é bastante familiar para vocês, mas a questão é assim, eu queria enfrentá-la do ponto de vista legal. Contratar uma entidade, contratar uma prestadora de serviços ou um consultor por meio da sua empresa, não é, por si só, ilegal. Nunca foi. Não existe impedimento. O que é combatido o que é combatido pelas autoridades, o que é absolutamente uma decisão de risco, é a transformação
ou é a utilização dessa forma de contratação para disfarçar um empregado. Então, acho que existem diversas, os senhores sabem, existem diversas formas de mão de obra. A PJ, o consultor, é uma possibilidade, mas entendo importante só traçar algumas diferenças para que as coisas consigam, eventualmente, ser resolvidas. Só para lembrar que, do ponto de vista legal, existe uma lei regulando ou determinando, detalhando o que é um empregado. É toda pessoa física que presta serviço de forma não eventual, remunerada e subordinada. Isso é tão simples quanto isso. Esse é o único dispositivo legal que diz o que é um empregado. A partir daí, toda essa discussão. Por quê? Para o empregado CLT são previstas todos os direitos trabalhistas, e a gente está falando de fundo de garantia, férias, 13º, convenção coletiva, benefícios, rescisão de contrato de trabalho regulamentado. E, para o consultor, vou chamar de prestador de serviço PJ, as condições do relacionamento elas são regidas pelo contrato, não tem direitos mínimos. Não tem direitos mínimos. Então, se você contrata alguém que tenha uma capacidade, uma educação, uma capacidade de entendimento do negócio, é um técnico de alto nível, e ele tem a capacidade de entender o que ele está contratando, qual a razão de não haver desse risco todo? Na verdade, é exatamente por aquilo que a gente chama de princípio da realidade na justiça do trabalho ou no direito do trabalho, que também prevalece muitas vezes nas questões tributárias ou de qualquer outra situação. É a substância que prevalece sobre a forma. Então, se você tiver qualquer indivíduo trabalhando sob subordinação de forma habitual e de forma pessoal, você estará diante de um empregado. Eu costumo dizer, na verdade, assim, ele, obviamente, que o reconhecimento desse vínculo de emprego depende de uma ação trabalhista que ele ingresse ou de uma ação de fiscalização, etc. Mas eu costumo comparar esse tipo de relacionamento à questão do casal que vive em união estável. Você tem a união estável equiparado ao casamento, mas ele só se torna um casamento com todos os seus efeitos quando alguém o reconhece, alguma autoridade o reconhece. É a mesma coisa a questão do PJ. Ele é um PJ, ele é um prestador de serviços, mas ele pode vir a ser reconhecido como um empregado. Isso, eu diria que tem que ser avaliado de uma forma estratégica. A solução mais fácil pode corresponder a uma contingência significativa no futuro. A gente está falando de custos da terceirização. Contratar PJ também significa terceirizar. O custo de uma terceirização mal feita, assim como na terceirização lato sensu, aquela que você contrata uma empresa, o custo de uma contratação mal feita de um PJ é uma reclamação trabalhista, é a fiscalização. E, infelizmente, a gente tem, os senhores conhecem tão bem, a questão da cultura. A gente fala de custo Brasil, e um dos itens do custo Brasil é composto pela cultura de reclamações trabalhistas. E a gente sabe disso quando a gente compara os números de processos trabalhistas que existem aí mundo afora. O Brasil, seguramente, é o campeão de processos trabalhistas. São mais de 3 milhões, segundo os dados divulgados pela Justiça do Trabalho, são mais de 3 milhões de novas ações trabalhistas por ano. Então, é um ordenamento jurídico que permite, que incentiva esse tipo de recurso. A razão pela qual o meu objetivo ao levantar esse tema era levantar um pouco de como é que a Justiça do Trabalho e como é que as autoridades estão enxergando a questão dos PJs.
Acho que, assim, por hora era isso. Depois, no final, também eu tenho algumas recomendações, recomendações práticas do que fazer, o que não fazer, para caracterizar ou descaracterizar uma relação de emprego. Mas, de qualquer forma, esse material está disponibilizado a vocês. Vou chamar agora o doutor Manuel.